E aí pessoal, boa noite. Vou fazer esse vídeo aqui bem rapidinho para apresentar para vocês a avaliação 02, né, que está no Moodle, tá? Esse trabalho em Excel está aberto aqui. Vou falar para vocês o que vocês têm que fazer, até quando entregar e como será a avaliação, tá? Vocês vão ter que desenvolver essas planilhas, são 10 planilhas. Deixa eu ir até o final aqui para conferir. Isso, são 10. Nessa primeira planilha aqui é bem simples. Você vai apenas transformar a coluna B em maiúsculas e vai concatenar de acordo com o que está descrito aqui no item 3, tá? Você vai usar funções aqui de concatenação e funções de transformar em maiúsculo. Nessa atividade 2, também não é difícil, era simples, você vai calcular aqui. A gente fez uma planilha semelhante já. Dias de atraso, aqui, de acordo com a data do pagamento e a data do vencimento. Se tiver dias de atraso, você vai calcular o valor do pagamento. O valor do pagamento vai ser de acordo com a quantidade de dias de atraso e a quantidade de juros de acordo com o dia. Então, por exemplo, você vai, digamos que aqui foi 5 dias de atraso. Então, vai ser 0,75% de juros, ou seja, 0,75% deste valor, né? Ou seja, você vai botar 0,75 dividido por 100, isso é porcentagem, né? Não é só o 0,75. Se você pegar o 0,75, por exemplo, e multiplicar por esse valor aqui, que você não vai multiplicar pelo valor exato, inclusive eu gostaria que vocês não necessariamente replicassem os mesmos valores que está aqui, não é obrigatório. Inclusive eu prefiro que vocês coloquem valores aleatórios de vocês, coloquem outros valores aqui, tá? Então não é para você chegar aqui e multiplicar 0,75 por 1.800, não, é para multiplicar por D4, né? De acordo com a quantidade de dias, né? A quantidade de dias que vai estar aqui na G4, né? Então, por exemplo, 0,75 você não vai calcular 0,75%, porque se você não botar o porcentagem, vai ficar 0,75, é 75% na verdade. Então, para você calcular 0,75%, como o próprio porcento está dizendo, é 0,75 por 100, dividido por 100. Então, você vai ter 0,75 dividido por 100 deste valor aqui, multiplicado por este valor, que não é pelo valor, mas pelo valor que está na célula, né? Então, vezes a quantidade de dias, você vai ter o valor do pagamento final, né? Vezes a quantidade de dias, mais o próprio valor inicial, né? Claro, isso vai ser só os juros, né? Então, os juros, juntamente com o valor inicial, vai ser o valor final do pagamento, tá? Nessa daqui, eu estou dizendo sempre replique a planilha, mas ou com valores aleatórios. Eu prefiro que você faça com valores aleatórios. Inclusive, nem precisa fazer, por exemplo, até a linha 11 e tal. Você pode até fazer menos, que o que vai importar para mim é se você soube fazer a fórmula, se você vai saber explicar isso aí. Então, na célula G4, aqui ele está dizendo, né? Clique na célula G, calcule os dias úteis em relação à data do pedido. Então, por exemplo, a data do pedido foi dia 10 de dezembro, né? A floricultura deu 5 dias para entregar. Então, quantos dias úteis, né? A data de entrega aqui. Então, tem uma função que a gente aprendeu que verifica exatamente a quantidade de dias úteis, né? Que é relacionada a dias de trabalho, né? Se você não lembrar, pesquisa no Google, dá um Google aí. E é assim que funciona, de fato, quando a gente não lembra, é normal, você está sempre fazendo pesquisa, ninguém vai saber decorado. Se você souber de cabeça, melhor. Ou na própria ferramenta, né? Você pode utilizar tanto o Excel quanto o Google Sheets, né? Para fazer a apresentação. E aí você vai ter depois, ó, na coluna H4 o valor total, né? O valor total vai ser o que? Vai ser valor unitário e eu tenho
uma quantidade aqui. Então o valor total fica bem fácil, né, de se calcular. Mais uma vez, não se preocupe com esses valores. Vocês não precisam aqui ficar olhando e copiando a mesma planilha. Claro que as colunas, né, os itens, eu quero iguais, né, para poder fazer sentido essa célula mesclada aqui com o nome floricultura também. Mas esses itens aqui não é obrigatório. Então, você botando 5 itens já é mais do que suficiente. Eu não estou interessado em ter uma planilha grande aqui. Estou interessado em saber se você entendeu a lógica e se você sabe resolver utilizando as fórmulas da planilha eletrônica que você estiver usando, né? Nesta daqui, você vai calcular na coluna E o valor total, tendo como referência o preço unitário e as vendas por mês de cada vendedor. Então, por exemplo, vendas mês por vendedor. O vendedor, aqui ele vai calcular que Maria Antônia vendeu 5 televisões, né? Então o valor total vai ser o quê? 5 vezes isso aqui. E a comissão dela vai ser 3% desse valor total. Mais uma vez, 3%. Como é que eu calculo 3% desse valor total? É 3 por 100 desse valor que ficar aqui calculado já automaticamente, né? Por favor, não vamos fazer esse cálculo manualmente e colocar o valor aqui, né? Claro que quem fizer assim vai levar, né? dizer, vai ter a questão zerada, né? E aqui a repetição, ele vai dizer, ó, na coluna F, aqui a comissão, né, como eu já disse a vocês, de cada vendedor, como base, tendo como base o valor total e a comissão de A12. Preste atenção quando for usar essa comissão. Eu não devo usar aqui A12 com referência relativa. Por quê? Porque quando eu arrastar, A12 vai virar A13 e assim por diante. E aí se você disser, não, professor, eu fui mudando manualmente. Tudo bem, mudar manualmente 5 itens é tranquilo, mas mudar manualmente 500 itens, né? Então, essa referência aqui eu quero absoluta, tá? E por fim a repetição, você vai usar aquela função de repetição que a gente aprendeu para você repetir aqui quantas vezes ele disse em relação à quantidade de vendas. Então você vai usar uma função que vai repetir esse asteriscozinho aqui, por exemplo, 5 vezes. Tá? Não é para você chegar aqui e escrever 5 asteriscos, claro. Mas aqui vai aparecer 5 asteriscos porque aqui tem um 5. Como é que eu faço isso? A gente também estudou isso com a função de repetição. Na atividade 5, você vai novamente replicar ou colocar valores semelhantes, mas vai na coluna D4, né? Calcule somente a hora e arraste para os demais. Você vai calcular aqui a hora, 1 minuto, né? de acordo com essas horas trabalhadas aqui. Bem fácil, existe uma função tanto para pegar a hora quanto para pegar o minuto desta hora aqui. Na E4, você vai calcular somente os minutos, tá? Os minutos. Na F4, o valor pago por hora trabalhada e faça para todas as células. Então, valor hora. Qual é o valor hora? Ó, valor hora é 25,10. Mas qual vai ser o valor hora aqui? O valor hora aqui vai ser 25,10 multiplicado pela quantidade de horas calculadas aqui. Por 8 nesse caso. Né? Mas não é claro, mais uma vez, está um 8 aqui, está 25,10 vezes 8. Claro que não. Aqui o 8 vai ser captado pela função de hora. Né? E o valor da hora vai ser, novamente, aqui você não vai usar 25,10, você vai usar uma referência absoluta à célula, no caso aqui A15, na sua planilha pode ser em outra célula, não sei. E aí você vai multiplicar por hora. Beleza? Pelo valor que hora calculou. E aí você vai ter o valor da hora de Maria Antônia. Né? Prestador Maria Antônia, né? Ela trabalhou aqui 8 horas, valor da hora. Mais uma vez o valor do minuto, que está aqui, ó. Minuto de trabalho. Então você vai calcular também o valor da mesma forma do valor hora. E o valor total, ele está dizendo aqui, vai ser simplesmente a soma, né? De valor hora mais valor minuto. Ou seja, ela vai ganhar tanto, ela trabalhou tantas horas e ganhou tanto por hora, e trabalhou tantos minutos e ganhou tanto por minutos. Soma os dois e vai ter o valor total. Nesse aqui você vai criar uma máscara para data de venda e CNPJ. Tá?
todas as planilhas aqui, uma observaçãozinha que eu coloquei depois, devem estar no mesmo arquivo, tá? No caso do Excel, na mesma pasta, mas vocês devem usar cada abazinha, né? Cada planilha para um exercício, tá? Atividade 1 no meio assim. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, atividade 5. Aí por diante, tá? Atividade 6, agora atividade 7. Então, nessa atividade aqui, você vai calcular a princípio. Veja bem, essa é um pouco mais difícil de entender essa parte daqui, tá? Às vezes o pessoal confunde e eu vou tentar explicar da melhor forma. Algumas vezes eu até cancelo essa parte aqui, o pessoal não consegue compreender o que está sendo pedido. De fato, torna-se um pouco confuso às vezes, porque fica meio que sem sentido, é mais para entender o uso das fórmulas. Mas vamos lá, essa planilha daqui não. O objetivo desta atividade é calcular o resultado na coluna F por meio de uma condição. Esse resultado será apresentado por meio de símbolos. Tá? Então, por exemplo, nas colunas H e I, bem, eu vou pular essa parte aqui, depois eu explico. O resultado da coluna F será o seguinte: se o valor total da coluna E for maior ou igual ao da coluna B12, aqui eu tenho um valor total, ó, eu tenho um valor unitário, tá? Eu tenho 5. Não escreva esse valor aqui, tá? Calcule esse valor total aqui. Não escreva manualmente. Que vai ser simplesmente igual a C2 vezes D2, né? Vai dar 50. Então, se o valor for maior ou igual ao valor da coluna B12, né? Então o símbolo será o que está na célula C12. Então você vai dizer, você vai usar a função se aqui, aquela função condicional, né? Se este valor aqui for maior ou igual ao valor que está em B12, que é esse valor aqui, ó, 100. Nesse caso aqui é menor. O símbolo será, cadê? O que está em C12. Se não, o que está em C13. Atenção, o símbolo não precisa ser esse. Você pode até colocar aqui o símbolo ser o sinal de mais, aqui ser o sinal de menos. Não se preocupe como colocar esse símbolo se você não souber. O que eu quero é que você saiba usar a função se aqui. Né? A função se, que vai verificar se esse valor aqui, a condição da função primeiro parâmetro, ele é maior do que esse. Mais uma vez, esse valor aqui deve ser uma referência absoluta, né? B12 aqui. E se for, também como referência absoluta, no lado verdadeiro do parâmetro da função se, você vai botar C12. E aí é qualquer item que tiver aqui, pode ser um mais, e aqui um menos. Se não for, o que está em C13, beleza? Como os demais, desenvolva na mesma planilha. Apenas crie uma planilha extra, né? Desenvolva no mesmo arquivo. Beleza? Beleza. Então, essa parte aqui, pessoal, que é um pouco mais chata de entender, eu vou tentar explicar, tá? É o seguinte. Vocês sabem que tem aquela função maior, né? A função maior que vai trazer o maior valor entre uma lista de valores, né? Tem a função máximo, que traz o máximo valor, e o mínimo, mas tem a função maior. E na função maior você indica o que? O índice, né? Também você quer o maior valor. Você pode pegar o segundo maior valor, o terceiro maior valor, o quarto maior valor, o quinto maior valor e assim por diante. Da mesma forma com a função menor, você pode pegar o menor valor, o segundo menor valor, o terceiro menor valor, o quarto menor valor, o quinto menor valor e assim por diante. Então, pessoal, o que é que acontece? Se você vai conseguir entender. Nessa H7 aqui, você vai ter uma condição. Você vai verificar se o que ele está dizendo aqui, ó, a posição que está na célula H3 foi maior ou igual à condição que está na H5, o resultado será o maior valor desses dois. Se não, o resultado será vazio. Então, o que é que acontece? Você bota aqui a posição, vamos lá, você bota aqui a posição 1. Vamos considerar dessa maneira, tá? Eu vou considerar dessa maneira que fica mais fácil de entender. E a posição 1. E a condição é um valor qualquer. Você bota aqui, a condição é, sei lá,
100 reais. Então, qual o valor que vai aparecer aqui? Se, o que é que eu vou considerar? A posição que está na célula H3, né, 1. Então, você vai pegar o maior valor desse E aqui até aqui. Né, 1 que está aqui, maior valor. Daqui até aqui. Se aqui for 2, o segundo maior valor. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer um se aqui, que vai perguntar se o maior, a função maior, lembra? A função maior. Desse intervalo aqui, de acordo com essa posição, por exemplo, se aqui tiver um 1, é o maior valor. Se aqui tiver um 2, o segundo maior valor. Então, se o H3, né, maior valor de E3 até aqui, for maior do que essa condição, que eu coloquei aqui um valor arbitrário, você pode até usar, inclusive, esse 100 aqui, esse valor aqui fixo, e o menor também, essa condição que está aqui, fica mais interessante. Então, né, ponto vírgula, o valor verdadeiro, que é o quê? Você repete a mesma função, maior H3, né, desse intervalo, ou seja, se aqui tiver um 1, vai ser o primeiro maior, se aqui tiver um 2, o segundo maior. Beleza? Se não, ponto e vírgula novamente, espaço vazio. Beleza? Então essa posição aqui, se for alterada, vai alterar o resultado daqui, porque ele vai perguntar aqui se o retorno da função maior, considerando o valor que está aqui, que é o índice, né? Se for um maior valor, se for 2, o segundo maior valor, deste intervalo, for maior do que a condição, que é, no caso aqui, B12, você pode usar até o próprio B12, né? Referência absoluta. Se isso for verdadeiro, coloque esse maior valor. E como é que eu sei qual é o maior valor? Exatamente, você vai colocar novamente a chamada função maior no lado verdadeiro da função se, considerando o H3 como índice, né? Como um índice, não, como o número que você quer, né, encontrar, tipo, novamente, 1 é o maior, 2 é o segundo maior, desse intervalo. Caso não seja, vazio. Beleza? Essa é a forma mais simples de entender para que utilize todas as funções que eu quero que vocês utilizem nessa atividade. Essa atividade 8, a atividade 9, se é 7, atividade 8, atividade 9 e atividade 10 são as planilhas mais, eu diria, mais difíceis, mais trabalhosas, mas vão valer mais pontos, né? Elas vão valer um pouco mais do que as demais. Então, assim, no total, esse trabalho vale 12 pontos, tá? E aí algumas dessas planilhas aqui valem mais, outras valem menos. Essas últimas vão valer mais. Tem duas aqui que valem meio, duas atividades que valem meio, que é essa primeira e eu acho que a primeira depois eu especifico aqui para vocês, para não dar errado. Não é a segunda não. Depois eu digo certinho qual é, tá? E tem algumas que valem 2 pontos. Então essa 8 aqui vai valer mais, a 9 vai valer mais, tá? Mas enfim, no final dá 12 pontos, você tem 2 pontos extras aí. Essa daqui é simples, o que você vai fazer? Não precisa nem eu ler isso aqui. Eu vou até aumentar um pouco. Aqui são aquelas funções condicionais, né? As últimas aulas que a gente tem, né? Na disciplina. Eu tenho tanto função de contagem quanto função de soma quanto de média. O que é que ele vai querer aqui? Eu quero que você, de acordo com essa planilha aqui, ó, tem um rosa, flores rosa,
né? Flores rosa. Eu quero que você conte quantas flores rosas tem aqui. Ah, tem uma, tem duas, tem três. Vou colocar aqui três. Não, claro que não. Você vai usar uma função de contagem que ela conta de acordo com a condição. Qual é a condição? Conte se. Conte se o quê? Conte se nesse intervalo de A até A20, no caso de vocês pode ser menos, tem o nome rosa. Conte quantas vezes rosa aparece. A função conte se. Soma se. Aí você já vai somar a fatura total de rosa. Ou seja, soma rosa de acordo com essa fatura aqui. Então, por exemplo, rosa tem 50, rosa tem 60, dá 110, e rosa tem 447,20. Né? Vai dar 557,20. Então, aqui, o total vai ser esse. Né? Então, aqui você vai usar uma soma. Some se rosa. Se rosa, some. Aí você vai usar esse intervalo aqui, que é o critério, e aqui o critério da soma. São dois parâmetros lá da função some-se. Semelhante a some-se, você vai fazer o média por produto e por valor. Então você vai verificar se a média de rosa, ou seja, a média de rosa que é 50, que deu 557, né? 557,20. Só estou vendo esses três aqui, né? Não sei se tem outra rosa aí. A média vai dar isso aí dividido por 3, vai dar abaixo de 200. Então, média por produto e valor. Eu não quero essa média aqui, eu não quero que você jogue aqui a média de rosa, né? Eu quero que você jogue se essa média foi maior ou igual a 400. Então tem outra condição aí, né? Tem duas condições. Então, você vai verificar quanto vai dar a média de rosa e vai verificar se é maior ou igual a 400. Então, você também tem uma função de condicional aí. Tá? São as últimas funções que a gente aprendeu. Nessa 9, desenvolva a planilha abaixo com valores aleatórios ou iguais aos informados. Calcule o valor da comissão dos vendedores. Você vai ter aqui, ó, o vendedor João Lopes vendeu 1.000 em março, tal. Qual é a comissão dele? Ó, o total que ele vendeu, né? Se ele tem menos de 5.000, ele tem 1%. Se ele tem mais de 5.000, ele tem 4%. Então a comissão dele vai ser quanto aqui? Se total, esse valor que está aqui, né, na célula, que aqui não dá para A, B, C, D, mais ou menos A, B, C, D, E, né? Se total é 2, nesse caso aqui, for menor do que 5.000, menor ou igual a 5.000, a comissão é 1%. Se não, se for mais do que 5.000, a comissão é 4%. Então você vai pegar o resultado dessa função se, beleza? E vai calcular o valor da comissão aqui. Então, por exemplo, aqui vai aparecer ou 1% ou 4%. Aqui. Né? Por exemplo, nesse caso aqui vai dar 2.500, 3.500, 4.500, vai passar de 5.000. O total aqui vai passar de 5.000. Então aqui vai ser 4%. Claro. Como é que eu sei que vai passar de 5.000? Porque eu vou somar esses três valores usando a função de soma. Como é que eu sei que a comissão vai dar 4%? Porque eu vou usar uma função se aqui que vai verificar se esse valor é maior do que 5.000. E quanto é que vai ser o valor da comissão? Vai ser exatamente os 4% que está aqui, que ele vai pegar dessa célula aqui, que vai ser uma célula com referência absoluta, né? Porque ele vai dizer se esse valor que está aqui for maior do que 5.000, ponto vírgula, lado verdadeiro do si qual é? Essa camarada aqui, ó, 4%. Você não vai escrever 4%, você vai escrever a referência absoluta,
que está essa célula aqui. Aqui, digamos, seja A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos dizer que seja B9 aqui. Então é aquela referência absoluta, né? Dólar B, dólar 9. Se não, é porque o total dele foi menos de 1%. Foi menos de 5.001%. Então é dólar B, dólar 8. É porque quando eu arrastar o B9 e o B8 vai ficar fixo. Essa é a comissão. O valor da comissão é exatamente esse valor que está aqui em percentual. É importante que esteja em percentual, né? Então aqui tem que estar em percentual. Vezes o valor total. É o valor da comissão. Não é o total de vendas, aqui é a comissão e o valor da comissão. Então aqui total de vendas. Eu vou somar esse total aqui. Venda mais elevada. Eu vou verificar o maior valor. Venda mais elevada e venda mais baixa. Eu vou verificar o maior valor que tem nesse intervalo de janeiro a março. Tá? Vai cair aqui o menor valor. E a média de vendas, que eu vou fazer uma média dessa célula aqui até essa. Que no caso vai ser aqui e aqui. Vai ser essa matriz aqui, né? Esse quadrado. Quadrado não. Esse conjunto de planilhas aqui intercaladas. Então vai ser AB2, né? B2, C2, D2, até 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser de B2 até D2, 3, 4, 5, D6. Essa vai ser a média, você vai calcular a média e jogar aqui. Tá? Por fim, essa planilha, isso aqui você não tem que fazer tudo de um dia só, como eu já disponibilizei aí há um tempo, essa planilha, você tem até o dia 22. No caso aqui eu estou falando para cada turma, né? Para a turma atual. Considerando apenas a turma atual, tá? Mas você tem que entregar essa planilha no prazo, né? Ficar de forma mais generalizada. Você tem que entregar essa planilha no prazo e pode ser feito algum por dia, né? Você faz um dia, faz algumas, depois faz outros. Então aqui por fim a planilha 10. Que você vai calcular a média das alturas e a média dos pesos. Simples demais. O número de nascimentos feminino e masculino. Você vai fazer um count aqui, masculino e feminino. E a média dos pesos por sexo. Você vai fazer uma média com condição, né? Se masculino, calcule a média de onde for masculino. Por favor, não coloque aqui média dessa célula, dessa célula, dessa célula. Não. É uma média com SEI, que vai verificar a condição aqui de sexo masculino e calcular a média. Tranquilo? Então, pessoal, são essas 10 atividades. Tá? Façam cada atividade por planilha. E no dia da apresentação, agendado aí no Moodle, vocês vão ter 10 minutos para apresentar essas atividades, explicar um a um como você fez. Eu vou fazer questionamentos e perguntar o que você fez, qual foi a função que você usou, por que você usou, explicar a função. Então, faça a questão que você saiba explicar a questão, tá? Então, você saiba explicar cada atividade. Algumas são bem simples, outras são mais complexas. A atividade vale 12 pontos, porque algumas questões são mais complexas, valem mais pontos, tá? Outras são mais simples, valem menos pontos. Beleza? Então, galera, um abraço. Deus abençoe vocês. Valeu!